Estamos iniciando um webinar muito especial com a temática de mulheres empreendedoras no turismo, desafios e conquista. Esse tema ele está direcionado nesse mês de março, mês em que a gente comemora o Dia Internacional da Mulher. E ao meu lado, eu tenho o prazer e a satisfação de ter grandes mulheres que, nesse momento, representam a nossa rede, representam algumas das muitas mulheres que atuam na franquia Clube Turismo. Eu não me apresentei, mas eu sou Ana Virgínia Falcão, CEO e cofundadora da franquia Clube Turismo, a maior e mais premiada rede de agências de viagens multimarcas do país. E é uma grande satisfação, Dani, Morgana, Tassi e Natália, estar aqui com vocês hoje. Tassi é nossa franqueada na cidade de João Pessoa, desde 2012, não é, Tassi? No modelo home office. Eu te agradeço por estar aqui conosco, compartilhando a sua experiência e sua vivência como franqueada e como mulher empreendedora. Seja muito bem-vinda, Tassi. Obrigada, Ana. E para mim também é uma alegria muito grande fazer parte desse momento, né, e de tantos outros, né, na Clube, já que eu estou na Clube desde 2012. Né, estou fazendo 13 anos agora em março. Então, assim, para mim é uma alegria muito grande estar aqui, crescendo também com a Clube, né? Então, eu que agradeço o convite. E vale destacar, Tassi, que você não é unicamente mulher franqueada da nossa rede, mas é uma franqueada de destaque que em 2024 conquistou a nossa liderança no ranking de vendas da modalidade home office. Parabéns por suas conquistas. Então, né, é graça de Deus, né, e por trás de mim também a própria Clube, né, que me dá todo esse suporte, e é um suporte tão bom. Eu costumo dizer, Tassi, que é muito bom estarmos de mãos dadas, estarmos juntas aqui nessa nossa caminhada no turismo. E além de Tassi, estão presentes também as nossas franqueadas do Rio Grande do Sul, Daniela e Morgana, que atuam na cidade de Xangri-Lá, no Rio Grande do Sul, na modalidade home office, e são franqueadas que ingressaram na rede no período mais desafiador do turismo, que foi a pandemia, não é, Dani e Morgana? Sejam muito bem-vindas. Obrigada pelo convite, Ana. Sim, nós estamos na modalidade Home Office Prime e estamos muito felizes, né, por todo o suporte que nós temos, pela autonomia que nós temos também de personalizar os pacotes, né, para os nossos clientes, e a gente só tem a agradecer a oportunidade que a Clube Turismo nos dá diariamente em crescer cada vez mais. Obrigada, Dani. Parabéns por todo o sucesso. Obrigada. E é uma boa santa, né, Morgana? É verdade. Estamos muito felizes, então, né, de estar aqui mais uma vez, juntamente com a Clube, com essas mulheres aí poderosas, né, no turismo. E eu e a Dani, então, juntamente, 3 anos na franquia agora fez. Então, com grandes fornecedores, né, homologados aí da franquia, então a gente está muito feliz. Obrigada, Ana, por mais uma oportunidade de estar aqui com vocês. E preciso destacar que também são franqueadas top de venda, premiadas, né, por fornecedores, pelo destaque em vendas a nível nacional, e também destaques na nossa rede. Eu sempre vejo vocês lá no ranking, disputando as melhores posições a nível Brasil. Parabéns por isso. Obrigada. E também está conosco hoje, aqui nessa conversa, né, vamos tratar isso como uma conversa, a Natália Buduc, nossa franqueada de Campo Grande, que também tem uma história de crescimento, né, Natália, dentro da nossa rede. Seja muito bem-vinda. Obrigada pela oportunidade, muito feliz e honrada de estar aqui junto com grandes mulheres do turismo aí que se destacam cada vez mais. Ingressei na Clube na pandemia também, né? Foi assim uma virada total de chave na minha vida, inclusive profissionalmente falando, assim, vim de outra área, mas muito feliz e cada vez mais certa de que aí foi a melhor escolha que eu tomei na minha vida profissional, assim. Muito feliz mesmo. Até quero, em um momento oportuno, Natália, que você conte um pouco dessa sua trajetória de crescimento. Você ingressou também em um período extremamente desafiador como home office Prime e está com uma loja, né, agora operando na modalidade
Lógico. Sim, começamos em novembro, né? Estamos aí, aos pouquinhos, dando visibilidade da loja, né, da Clube Turismo aqui na nossa capital. Eu reuni, né, alguns dados sobre o empreendedorismo feminino, sobre o posicionamento, né, das mulheres no mercado de trabalho, dentro do franchising, que é onde a gente atua. E um dado curioso é que no último censo do IBGE, foi visto que as mulheres, né, elas são maioria, né, na nossa população. Elas possuem hoje o maior nível de escolaridade em relação aos homens. E quando a gente olha para o mercado de trabalho, esse reflexo ele tem melhorado, mas esse posicionamento das mulheres ele ainda não está como deveria estar. 54% da força de trabalho do turismo no mundo ele é ocupado por mulheres. Quando a gente olha para o cenário brasileiro, dentro do Brasil, esse número corresponde a 49% dos profissionais que atuam no setor. Nas redes franqueadoras, a Associação Brasileira de Franchise divulgou no último semestre uma pesquisa, 29% das lideranças em franquias, elas são ocupadas por mulheres. Houve um crescimento no número de mulheres que passaram a ocupar cargos, né, a trabalhar nas redes de franquia, que corresponde a 57%. E 51% dos colaboradores de operações franqueadas são também mulheres. O interessante é que quando a gente olha para a nossa rede, para a Rede Clube Turismo, a gente teve um crescimento dessa participação feminina, e vocês são exemplo disso, onde hoje 58% dos nossos franqueados, das nossas franqueadas, são mulheres. Enquanto mulheres, eu queria saber de vocês, vamos começar por Natália, o que motivou, Natália, a fazer parte, né, dessa representação feminina? Afinal, hoje você atua no turismo, hoje você é dona do seu próprio negócio. O que te motivou a empreender e no segmento de turismo? Então, eu comecei em meio à pandemia, né, em novembro de 2020. O motivo maior foi por conta da pandemia, escolas fechadas, eu via meus filhos, assim, com quem que vai ficar hoje, né? Vó, tia, então, assim, eu via eles muito largados, eu falei, não, eu preciso encontrar meu dom, eu preciso, assim, fazer alguma coisa, né? Eu trabalhava em uma franquia, né, de outro segmento, já há 12 anos no setor financeiro, e amava muito ali a empresa, enfim, gostava muito do que eu fazia, né, da função ali do meu cargo, mas eu sempre gostei muito também da área do turismo, isso, né, montando roteiro para amigos, famílias, a gente sempre viajou bastante, pelo menos umas 4 vezes por ano, né, enfim, eu falei assim, não, comecei a pesquisar sobre franquias, porque como não era do segmento, não era da área, a franquia, né, eu teria uma segurança melhor trabalhando em um modelo de negócio que já deu certo. Pesquisei umas 3, só que Clube Turismo sempre ficava no ranking ali da minha melhor escolha, sabe? E aí foi com essa motivação, assim, meus filhos precisam de uma mãe presente, eu quero participar mais, né, de ir em reunião de escola, sair, conseguir levar o médico sem ter que dar satisfação ou sem olhar a cara feia do meu chefe, porque eu preciso sair mais cedo. Então, a motivação maior foi para ter mais tempo com a minha família e tempo de qualidade, sabe? Foi isso. Fazendo uma atividade que dá prazer, não é, Natália? Sim. Dani e Morgana, vocês também têm uma trajetória, né, no turismo, antes de serem franqueadas. Queria que vocês compartilhassem um pouco dessa trajetória e como se deu a decisão de empreender, o porquê empreender no turismo e o porquê empreender através da Clube Turismo. Então,
nós já trabalhávamos, né, numa outra empresa de turismo, eu já vinha trabalhando há 13 anos já com turismo. E só que eu queria crescimento, eu queria algo diferente, onde lá eu não tinha essa opção, né? Nem eu, nem Morgana também. Depois ela até conta um pouco da parte dela. E veio a pandemia. Eu acho que a pandemia foi o divisor de águas mesmo e o empurrão que a gente precisava, porque daí veio a pandemia, eu engravidei na pandemia. E quando eu engravidei também foi um divisor de águas. Os filhos, eles nos impulsionam, né, Natália? Porque daí eu pensava, como que eu vou trabalhar no CLT com os horários que eu fazia antes? Era muita demanda, era muito pepino também, e eu não ia conseguir conciliar maternidade e emprego, né? Eu sabia que eu não ia dar o melhor de mim nem num lado nem no outro. Então, ao pesquisar, né, o marido ajudou a pesquisar também, descobriu a franquia, me propôs essa ideia de investir na Clube Turismo, porque era uma modalidade home office, eu ia estar fazendo o que eu sei fazer há anos, e com ela teria a opção de crescimento dentro da franquia e conciliar junto com a maternidade. Então, uniu o útil ao agradável. E fiz o convite para a Morgana, que a gente trabalhava juntas lá também, e também era uma pessoa muito dedicada, amava muito o que fazia, e também tinha as mesmas dores quase, né, assim, de questão de querer crescer e não tinha mais para onde, né? Agora eu passo a bola para ela. Então tá, vamos lá. Mas foi isso daí como a Madani falou, né? Foi bem junto ali a nossa história, a decisão, né? Deus sabe de todas as coisas, a gente sempre fala isso, né, eu para ela. Porque ele uniu, realmente ele uniu, assim, era coisas que nós duas gostava muito de fazer, né? Quando a gente saiu lá do emprego que nós trabalhávamos, eu já estava há 8 anos lá, agora fez 11 anos no turismo, e eu gostava muito, né? Mas como a Dani falou, tinha muitos pepinos, né? Não que nós não tenhamos hoje, mas nós não tínhamos horário para chegar, não tinha horário para sair, horário para almoçar, então era uma carga já em cima de nós, né? Porque como a gente atendia ali, o cliente, ele visualizava quem, né? Ele procurava nós, então tudo que, não era somente a venda, né? Que era com nós ali. Então, nós estava à frente daquilo ali. Então, também, a minha saúde mental, ela estava já passando do limite, né? Eu cheguei numa situação que eu já estava indo para psicólogo, estava tomando medicação e eu precisava de um descanso, né? Eu precisava saber como desacelerar, né? Então, a pandemia também, ela trouxe isso, né, junto. Ela acelerou muito e o turismo, querendo ou não, né, foi muito pepino atrás do outro, né? Foi poucas vendas e muita coisa para resolver, né? Muita remarcação. Então, logo vem o baby da Dani aí e trouxe isso para nós, né? Então, ela mandou a mensagem ali para mim. A única coisa que eu falei para ela foi assim: amiga, eu não vou dobrar roupa. O que tu quiser, a gente faz. Mas dobrar roupa não, porque a primeira coisa que passou na nossa cabeça era que turismo não ia dar, né? Porque veio a situação de, vamos ser concorrentes da empresa que nós trabalhávamos na época, né? Mas Deus foi nos mostrando, né? Foi mostrando para mim que era isso que Ele queria de nós, né? Os clientes eram nosso, né? Então poderia dar certo. E veio o esposo da Dani com o nome da Clube Turismo, então, e nos apresentou. Então deu tudo certo, era para ser. E estamos aí hoje, né? Hoje com 4 pessoas na equipe, com os 2 maridos junto de nós aí, e tem dado muito certo. A fala de vocês, Natália, Dani e Morgana, me traz algumas palavras, inicialmente, que me vêm em mente. A primeira delas é a motivação, né? A gente sempre tem uma motivação. No caso de Natália, o filho, né, a maternidade foi um estímulo, né, para dar esse novo passo. Dani e Morgana, a fala de vocês me faz pensar também em coragem e ousadia, porque empreender requer coragem, né? Traz todos esses benefícios, né, da liberdade, mas nos traz também muita responsabilidade, e é preciso coragem, né, para enfrentar essas responsabilidades que o empreendedorismo nos dá. E, Tassi, eu sei que você já era empreendedora antes de ingressar na Clube Turismo, você já tinha uma empresa, e o que te fez mudar? O que te fez sair da área onde você já atuava
para atuar no turismo e atuar no modelo home office? Então, Ana, eu atuava no meio de comércio, né? Nós tínhamos uma loja de roupas infantis, inclusive nós éramos franqueados, né, de uma grande rede, mas aí os filhos chegam, né? E aí a gente tem que dar as nossas prioridades. Então, eu tive aí um intervalo de 10 anos fora do mercado de trabalho para me dedicar a eles. Então, eu fui mãe turista, eu fui professora em casa, enfim, dei toda a atenção a eles. Só que aí chegou aquele ponto em que você dizia, bem, mas dá para eu aguentar algo mais, né? Então, foi quando eu decidi procurar algo para fazer e conheci a Clube, né? A Clube, em um sábado à tarde, né, eu deitada tirando minha siesta, né, depois do almoço, eu vi Ana fazendo a apresentação da Clube Turismo, naqueles programas, Ana, que tinha antigamente, naquela época, que nos intervalos, né, você pagava, você entrava e fazia propaganda do seu comércio, né? E aí, no caso, a Clube, a Ana estava lá divulgando, e quando eu vi o nome Home Office, eu disse, pronto, é isso. Porque eu não queria deixar de estar em casa com os meus filhos, eu não queria deixar de estar em casa com meu esposo, de continuar sendo a mãe, né, e esposa que eu sempre busquei, e ao mesmo tempo ter que sair de casa, deixando isso para trás. Então, eu não queria perder o que eu já tinha conquistado. Então, a modalidade home office, ela me deu essa possibilidade, né? E teve desafios, né? Porque eu saí de um ramo que era comércio de roupas infantis para turismo, né? Porque o turismo gostava de viajar, né? Então veio aquela história, faca e o queijo na mão, né? Veio a possibilidade de não sair de casa, de trabalhar em casa e ao mesmo tempo com um setor que dava para eu, mesmo sem conhecer, eu pesquisar. E, acima de tudo, a modalidade franquia em si, né? De ter alguém por trás da gente, de ter alguém para me dar suporte, de ter alguém para me ajudar, para me ensinar, né? Já que eu vinha de um ramo que não tinha nada a ver, aí, diferente de Dani, de Morgana, não tinha nada a ver com o trabalho de vocês, né? O meu, no momento, eu estava como mãe turista. Então, eu tinha que realmente entender como era aquilo. Então, o suporte da Clube ela foi muito importante para mim, né? E continua sendo. Mas desafios tiveram, né? Desafios tiveram, mesmo sendo há 13 anos atrás, nós não tínhamos a pandemia, né? Mas aí, como eu falei, para mim foi uma coisa nova. Então, eu tive que entender o que era o sistema, eu tive que entender o que era Pax, né? O que dizia Pax, gente, o que é Pax, né? E aí a gente vinha entender o que é todo a assistência que você tem que fazer e o diferencial que eu não queria ser só mais uma agência, né? E há 13 anos atrás, coisa que eu acredito que vocês não passaram, foi que a home office era uma coisa assim, que não se falava tanto, né? O home office, ele veio ser tipo aquela coisa mais normal pós-pandemia, né? Então, há 13 anos atrás, eu tinha que me apresentar como uma franquia. Então, o fato de eu ser home office, eu nunca levei, não, quem é você, onde é a sua agência? Eu disse, olha, eu sou franqueada Clube Turismo, sou da modalidade home office, sou uma agência como qualquer uma outra agência. O que você precisar, eu tenho. O fato de eu ser home office, eu trabalhar em casa, é uma opção minha, mas eu vou também onde você estiver. E assim eu fiz minhas conquistas, hoje tenho um bom atendimento corporativo, tenho meus clientes VIP, então, assim, agora, lógico, né, você falando, com o apoio, né, da Clube por trás e a boa mão do Senhor me dando sabedoria e me capacitando cada vez mais. E como mulheres, como empreendedoras, a gente tem um desafio constante, o desafio diário de tornar a nossa atividade, o setor de turismo, cada vez mais forte, cada vez melhor, de termos o cuidado, o zelo de oferecermos para os nossos clientes todo o cuidado, né, do nosso serviço, todo o nosso cuidado com ele, para oferecermos realmente as melhores vivências, as melhores experiências em viagens. E cada um de vocês, cada um de nós, né, eu me coloco nessa posição também, enquanto mãe, enquanto mulher, temos o desafio também, né, de criarmos oportunidades, né, para outras mulheres, de inspirarmos outras mulheres e de mostrarmos que a gente pode ocupar todos os espaços que almejarmos e desejarmos verdadeiramente estar. Vocês, como franqueadas,
como consultoras de viagens, como empreendedoras, né, de sucesso na nossa rede. Vocês diariamente mostram isso. Alguns dados, né, alguns recortes, na verdade, sobre a presença feminina, né, sobre a atuação feminina no mercado de trabalho, sobre empreendedorismo feminino. Grandes empresários dão dicas para fundamentar e escalar o seu negócio. Mulheres, né, que transformam e desenvolvem o turismo brasileiro. Empreendedorismo feminino, empresas de turismo, intenções de crescimento nos negócios. Mulheres que inspiram e revelam o que o turismo mudou na vida dela. Cada vez mais tem sido mais frequente a divulgação de histórias de mulheres que ocupam espaços, né, hoje ocupados por vocês. E eu queria entrar agora em mais um ponto, Dani, Morgana, Tassi e Natália, sobre os desafios enfrentados, né, pelas mulheres no turismo, no mercado de trabalho, na liderança em suas empresas. Quais foram os principais desafios, os maiores desafios enfrentados por vocês ao decidir empreender no turismo? Dani e Morgana, querem começar? Sim, posso começar. Tu havia falado antes, né, que realmente a gente teve coragem, né, porque a gente veio de CLT, então realmente a gente não sabia nada sobre empreendedorismo, né, a gente sabia sobre viagem, sobre o assunto, mas o empreender era algo novo, né, e eu dizia para Dani, que medo, né, e aquela frase, né, vai com medo mesmo, ela vinha muito na minha cabeça. Inclusive tem um louvor, que a primeira agenda da Clube Turismo tem esse louvor, né, que eu não sou mais escrava do medo, sou filha de Deus. Se Deus está no controle, vai, segue, que dá tudo certo. Então, foi mais ou menos assim que funcionou, né? A gente teve os seus medos, teve as novidades, né, no caminho, como, por exemplo, o lado financeiro, né? Isso daí a gente não mexia, a gente não fazia como CLT, foi novidade para nós, a quantidade que entra, a quantidade que sai, como que a gente ajeita isso, né? Porque a gente sabia mesmo era lidar com o cliente. A gente sabia as dores dele também, né? A gente sabia vender um destino, sabia oferecer, sabia que nós queríamos oferecer o melhor suporte para ele, porque isso foi algo que, quando eu e a Dani, a gente montou a agência, né? A gente sentou, conversou e disse, não, tem que ser uma agência diferente, como a Tassi falou, né? Não pode ser só mais uma, né? A gente tem que fazer o diferenciado. E isso está acontecendo, né? Então, vem os medos, né? Vem as novidades ali no meio do empreendedorismo que a gente não sabe lidar, mas aos poucos, na prática mesmo, né? Mês após mês, cada fechamento de caixa era uma novidade para mim e para a Dani, né? Às vezes a Dani ainda soltava, né? Será que a gente está fazendo certo? e assim a gente foi aprendendo, né? Pouco a pouco, uma com a outra, e a gente foi vendo ali que deu tudo certo. Não é um bicho de 7 cabeças, né? Porque tem muitas pessoas que falam, mas tem certeza, né, que vocês vão fazer, porque realmente o novo, né, ele traz esse medo junto, né? Traz esse... Parece que tem um escuro lá no fim do túnel que a gente não vai saber desvendar, né? Parece algo tão difícil, mas quando a gente ama o que faz, né? Eu acho que tudo se torna mais fácil. Então, eu e a Dani, a gente sempre amou o que a gente faz, né? Então, tudo que é feito na agência, ela é feito com muito amor e dedicação. Então, eu acho que, primeiro de tudo, assim, se tu tem amor no que tu tá fazendo, segue firme que vai dar tudo certo no final. É, inclusive, um dos nossos valores, não é, Morgana? Com certeza. Pelo que somos e pelo que fazemos. Quando a gente trabalha e atua com o que a gente ama, quando o nosso trabalho nos dá prazer e não apenas o resultado financeiro que ele precisa gerar, o resultado flui de uma maneira muito mais natural. E o medo, ele faz parte, não é? O medo, ele nos traz prudência, ele nos faz olhar as possibilidades, não é? Todas as possibilidades. Agora, o medo jamais ele pode nos travar. É um problema, inclusive, não sentir o medo. Mas o que a gente não pode é esbarrar no medo. E empreender
realmente é ousadia, é coragem, e é a gente enfrentar os desafios, né, que essa decisão nos traz. Ainda sobre os desafios, Natália, inclusive dos modelos de negócio, né, pelo qual você passou, e os desafios enfrentados também nessa mudança, nesse novo passo que você dá na modalidade loja, como você os enfrenta? Como é que você lida com essas adversidades e os desafios na trajetória do empreendedorismo? Com essa migração de loja agora, é claro que o medo está sempre ali do lado, acompanhando, como as meninas dizem, né? Como elas disseram. Só que realmente ele não pode ser maior, né, do que uma tomada de decisão, ou a gente precisa enfrentá-los. Então, com a migração para a loja, vários medos, né? Financeiramente falando, né? Que será que eu vou dar conta, né? E se eu não conseguir, né, dar visibilidade para essa loja, e se eu não conseguir aumentar, né, a carta de clientes da loja, né? E esses e se pode deixar, a gente realmente pode travar, né? Você tem que controlar, assim, bastante, né? A todo momento tem que estar controlando, colocar realmente Deus ali numa posição que ele sabe de todas as coisas e ele sempre tem o extraordinário, assim. As coisas que estão acontecendo de novembro para cá, assim, são coisas que eu jamais, sabe, imaginei vivenciar desde quando eu adquiri lá na pandemia, que, assim, eu estava indo na contramão de tudo, né? A gente chegou na contramão, todo mundo fechando e a gente abrindo e sendo chamada de louca, né? Então, assim, estou aprendendo, sabe, Ana, lidar com esses medos, não deixar ele me travar, né? Porque, não sei de todas vocês, mas toda semana dá vontade de desistir. Toda semana acontece algo assim, ai meu Deus, será que é para eu continuar? Será que não é um aviso, né, de Deus? Mas aí acontece algo tão extraordinário assim, que já impulsiona de novo, e é essa persistência diária que a gente precisa, sabe? Ser constante e persistente, sempre. E essa tua fala, Natália, ela até mostra a realidade do que é empreender. Quem dera a gente pudesse traçar um plano e seguir esse plano em linha reta, sem nenhum obstáculo no caminho. A gente diariamente vai lidando com adversidades, vai lidando com situações que inicialmente não estavam previstas, por melhor que a gente tenha planejado, né? E é muito prazeroso também a gente poder olhar para trás e ver todas as pedras que a gente conseguiu saltar no decorrer desse caminho. Isso nos traz uma confiança, uma segurança e aumenta a nossa autoestima, né, e a nossa confiança em seguir. Empreender também é lidar e superar esses desafios que a gente encontra pelo caminho. Sim. E você, Tassi, sempre surpreende, né? Porque no modelo home office, a gente costuma dizer que o teu resultado ele é equivalente à produção, né, de um franqueado na modalidade Prime ou até mesmo na modalidade loja. E você mesmo crescendo desde 2012, você se apaixonou pelo formato home office, pela comodidade que ele oferece e permanece nele até hoje. É por isso que a gente diz que não existe um modelo de negócio melhor que o outro, existe um modelo de negócio que melhor se adequa ao perfil de cada franqueado. Mas passados mais de 10 anos de operação, você empreendendo, atuando como consultora de viagem, como é que você avalia, né, que a franquia, de algum modo, ajudou você a superar as adversidades encontradas, né, ao longo dessa trajetória, dessa caminhada? Então, a Clube, como eu sempre falei, ela é uma família, né? E isso me dá muita liberdade para falar e continuar na modalidade home office. Para mim, inicialmente, a questão de desafios foi mais um desafio comigo mesmo. Eu poder me frear, né, e dizer, calma, né? Tem horário para tudo. Agora, esse horário família, né?
E aí, por ser home office, eu estava quase que 24 horas na assistência aos clientes e me cobrava muito disso, né? De ter que estar, dar assistência aos meus clientes do melhor possível, mostrar que, por ser agência home office, eu era diferente de tantas outras presenciais, né? Então, isso me puxou muito. E também o fato de eu também ter que estar dando assistência em casa, né? De continuar dando assistência aos meus filhos, como eu sempre dei, enfim. Então, isso para mim foi o primeiro desafio, que durou por alguns anos, né? Eu posso dizer que durante esses 12, 13 anos de franquia, eu creio que durante esses 5, 6 anos foi uma luta, né? Eu ter que me frear 10 horas da noite, ter que me frear 6 horas da noite, ó, não trabalha mais, né? E o cliente 7 horas falando, 8 horas falando, 9 horas falando, 10 horas falando, 11 horas da noite, tá? Tem isso para mim, né? Então, isso para mim sempre foi um desafio. Mas que já está bem mais controlado. A franquia, ela sempre me deu, Ana, o suporte, né? O suporte necessário. Tanto que hoje eu estou em Santa Catarina, né? Visitando minha filha, passando 20 dias aqui e a franquia e eu trabalhando do mesmo jeito, né? Eu costumo dizer que quando a gente viaja mesmo em férias, o meu esposo, meu filho, minha filha, meu genro, enfim, se divertem. E eu emito, eu vendo, né? Eu trabalho. Mas isso também não tem sido peso para a gente. Isso foi uma das coisas também que eu tive que aprender a administrar, foi um desafio para mim também nesse sentido, que seria, mãe, essa viagem, minha filha chegar a dizer, e a meu filho, mãe, essa viagem vai ser mais um trabalho, ou a senhora vai poder se divertir com a gente, né? E ele já grande, hoje minha filha tem 27 anos, 26 anos, meu filho tem 22 anos. Então, esse desafio foi o principal para mim, eu poder dividir, né? Mas a franquia ela sempre foi um suporte muito grande para mim. Eu não me arrependo de jeito nenhum. Eu creio que esses medos que as meninas falaram, também tive esses medos, né? Não de suporte financeiro, não de vender para suprir algo, né? Porque a minha entrada na franquia, no turismo em si, foi mais para eu tenho que fazer algo. Não era para que eu ganhasse mais dinheiro em si, né? Eu já tinha um suporte financeiro do meu esposo, mas era mais para a questão de eu me sentir ativa, né? Uma coisa que eu já trabalhava desde os 9 anos de idade, né? Então, eu não me aceitava dizer, não, eu não posso ficar parada só com os filhos estão crescendo. Daqui a pouco sai de casa, como minha filha já saiu e com o esposo dela, e aí eu estou com meu filho, que daqui a pouco também já vai sair, e aí vai ficar só eu e meu esposo, que também é bênção, né? Mas eu queria também estar no mercado de trabalho. Então, esse desafio, né, de voltar ao trabalho, de ter a clube, os medos, né, que aconteciam no meu caso. Será que eu vou dar conta dessa emissão? Será que vai dar BO? E o cliente vai embarcar amanhã, meu Deus, o que é que eu faço? O cliente vai dar tudo certo, e aí, não, vai dar tudo certo. E quando o cliente chegava no destino, cheguei, tá, sou uma benção, graças a Deus, né? Então, os meus medos são mais esses, né? Mas, e mesmo em meio à pandemia, com todas as dificuldades que tivemos, né, no turismo, ele foi afetado de forma 100%, né, a gente pode dizer isso. A clube também, ela se preocupou muito nisso também. Então, até nisso também eu tive esse suporte, a garantia de que eu não estava sozinha, né? Então, ter esse suporte é muito importante para a gente. Para mim, um dos principais desafios também está relacionado a conciliar as atividades, né, pessoais da família com o trabalho. Para mim, a maternidade foi um sonho que eu pude planejar e que Deus me permitiu realizar. E profissionalmente, eu sempre me via à frente de uma grande empresa. E diariamente eu trabalho com o objetivo de tornar a nossa empresa cada vez maior e cada vez melhor. E eu fico muito feliz ao ver que a cada ano a gente está caminhando positivamente para isso. E uma das minhas inseguranças era como é que eu ia conciliar, como é que eu ia conseguir me dedicar à empresa, né, com todo o meu empenho, e ao mesmo tempo como é que eu iria poder, né, ser uma boa mãe, nutrir meu filho de toda a parte afetiva, né, que ele necessita, de todo o cuidado,
com uma rotina de trabalho tão intensa. E aí me marcou uma matéria que eu li naquela revista Pais e Filhos, quando eu estava planejando ainda engravidar, em que acho que uma psicóloga, ela dizia que muito mais importante que o tempo que se passa com o filho é a qualidade do tempo que se passa com os filhos. Que não adiantaria passar o dia em casa, nos afazeres domésticos, com a criança lá, sem você estar dando a devida atenção a ele. E hoje, ao mesmo tempo, vocês falaram, algumas de vocês, Natália, falaram muito sobre os filhos como motivação para aprender, empreender, e é isso que eu particularmente sinto. O fato de ser mãe me motiva no trabalho, me faz entregar o meu melhor na empresa, porque eu me realizo pessoalmente e profissionalmente, eu posso oferecer para o meu filho também as melhores oportunidades. E o fato de ter uma ocupação, né, profissional me faz também ser perante ele uma melhor mãe, porque eu passo a valorizar também cada momento, cada segundo que a gente tem com ele. E eu entendo também que parte disso que nós aqui vivemos, essa disponibilidade, possibilidade de se dedicar à empresa, é reflexo também de uma estrutura, não é, que a gente tem por trás. Dani e Morgana, eu sei que os maridos hoje atuam junto com vocês. Natália tem o apoio também, né, do marido perante a família, perante os negócios, assim como você, né, Tássia? Então, essa rede de apoio é algo muito importante também para a gente. Alguns dados da Clube Turismo, né, o poder da nossa rede, estamos há 20 anos, né, no mercado, 16 anos no franchising. Somos uma rede premiada com 12 anos consecutivos dos serem melhores franquias, concedidos pela revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, e 5 selos de excelência em franchising, concedido pela ABS. A nossa rede é uma rede de apoio e networking com muitas mulheres, né, de sucesso, e vocês são exemplo disso, e 3 modelos de negócio. O modelo home office, em que o franqueado ele atua como pessoa física, o modelo home office prime, em que o franqueado ele atua também no formato home-based, mas como pessoa jurídica, e a modalidade loja, que é o modelo que Natália hoje atua, em que o franqueado opera com uma estrutura física. Eu queria que vocês compartilhassem, vamos começar por aqui, Tassi, nesse momento, sobre as maiores conquistas de vocês enquanto empreendedoras no turismo. Então, o que é que eu posso dizer hoje como minha maior conquista? Eu ser lembrada diariamente pelos meus clientes e ser indicada por eles também, porque a minha parte de... Você perguntou hoje, a tua carteira de clientes vem de onde? Do boca a boca. Eu não faço divulgação em mídias sociais, eu não divulgo nada. Então, assim, eu acordar todo dia, né? E aí onde eu vejo que isso, eu olho para trás e vejo que foram longos, né? De 13 anos de conquistas e boas conquistas, né? Que aí eu estou entrando em contato porque fulano de tal te indicou, né? E aí é mais um cliente para eu conquistar e mostrar o meu negócio, a minha forma de atendimento e dar a minha assistência, né? Eu costumo dizer que quando eu digo ao meu cliente, assim, olha, eu estou fazendo isso aqui como se fosse para mim. Então, o roteiro que eu estou montando para ti é um roteiro que eu montaria para mim. Eu estou me colocando no seu lugar, eu estou pensando nos perrengues que você pode estar passando na sua viagem, né? E ao longo desses anos, eu vi que eu estava no caminho certo, eu estava fazendo as minhas conquistas, e conquistas de forma positiva, né? No tanto que eu tenho crescido a nível de atendimentos, eu tenho crescido a nível de novos cadastros, e, enfim, a nível de conquistas, seria isso. Obrigada, Tássia. Natália, você completa agora em 2025, né, 5 anos de atuação no turismo, dentro da nossa rede. Para ti, ao longo desses 5 anos, quais foram as maiores conquistas? E também como os modelos de negócio, diante da tua experiência como Prime e agora no modelo loja,
contribuiu para esse seu crescimento, para esse seu sucesso no setor? Olha, acho que a maior conquista, maior não, acho não, a maior conquista é essa conquista do meu relacionamento com clientes, né? Que cada dia vem crescendo mais, assim, que nem Tassi falou, um vai indicando o outro, e as pessoas chegam assim, nossa, vim de uma pessoa, minha amiga falou que você é muito atenciosa, que você escuta realmente o que a gente quer, e nesse mundo que as pessoas nem escutam o que a gente quer e já vai entregando coisa que nem foi o que a gente pediu. Então, essa conquista, assim, desses novos clientes que vêm chegando com esse feedback, sabe? Sobre o profissional mesmo que eu tento cada dia mais ser, né? Aprendo todos os dias com meus clientes, e todo dia eu busco melhorar mais e mais. Uma das conquistas seria essa. Outra é o relacionamento com a família mesmo, sabe? Me organizar com o meu tempo, conseguir, de fato, ter o tempo de qualidade com os meus filhos, com a minha família, não só ali, né, esperar um ano para ter 30 dias de férias, para, de fato, conseguir viver aqueles 30 dias de férias, né, como se fosse ali. Então, eu consigo me organizar. Isso foi uma conquista grandiosa para mim, a principal, ter tempo para eles e tempo de qualidade. E de Prime para loja, né, as conquistas, trabalhando no home office Prime era meio atropelado ali, questão de casa, porque ninguém entendia que eu estava sentada naquela mesa trabalhando, né? Mas eu conseguia ficar perto deles ali, tarefa aqui, mãe, o que eu faço aqui? Aí para aqui um pouquinho, atendo aqui a tarefa. Então, agora migrando para a loja, uma coisa que eu achava, eu era muito resistente, né? Achava que eu ia perder a minha liberdade geográfica, né? E agora eu vou ter que ficar lá na loja, o tempo, o horário comercial, mas de fato, né? Cada coisa no seu tempo. Isso aqui eu preciso me organizar na loja para ter novamente a minha liberdade que eu tinha como home office, né? A gente de fato perde um pouco. Mas a questão de eu estou aqui, então as crianças chegam aqui, ó, a mamãe está trabalhando. Então, assim, tem essa diferenciação, assim, dessa organização de aqui o local de trabalho, em casa, a gente está em casa, então está tudo bem, eu posso gritar, posso correr, posso, né? Então, assim, foi uma conquista aqui na loja organizar, de fato, melhor os horários e, enfim, acho que é isso. Natália, passados quase 5 anos, como é que a Natália de hoje, mãe, mulher, empreendedora, dona de seu negócio, como é que você se sente na posição que hoje você ocupa? Olha, eu tenho metas, né, para cumprir, eu tenho objetivos para alcançar ainda, mas eu nem imaginava viver o que eu vivo hoje, tá? Isso há quase 5 anos atrás, assim, eu estou, assim, posso dizer que eu sou, assim, muito mais realizada como mãe, como esposa, e profissionalmente, então, assim, sem palavras para descrever tudo que eu vivo hoje, assim. Eu estou muito feliz e, que nem eu falei no início, né, cada dia que passa só comprova mais que foi a decisão mais séria e mais assertiva que eu tomei na minha vida, assim, profissional, foi empreender, sabe? Foi surreal, assim, as coisas que aconteceram durante só 5 anos, né? Então, assim, o que nos espera, né? Que bom, Natália, como isso me deixa feliz enquanto empresa, porque em nossa rede, quando a gente firma, né, um processo seletivo de franqueados, é porque o nosso desejo não é unicamente ter novos franqueados, mas ter pessoas, empreendedores que tenham perfil para o negócio, tenham maiores chances de sucesso. E o nosso desejo é não apenas contribuir com quem deseja empreender no segmento de agenciamento de viagens, mas com que cada um dos nossos franqueados possa se realizar pessoalmente e profissionalmente da decisão tomada. Que esse negócio, que essa decisão traga para vocês
os resultados financeiros, né, que vocês precisam ter, a operação precisa evoluir, precisa crescer a cada novo ano, mas que a gente possa sentir em vocês essa felicidade, essa paixão, esse prazer por trabalhar com que vocês atuam e por atuar com a Clube Turismo. E para vocês, Dani e Morgana, eu também queria ouvir vocês sobre quais foram, né, as maiores conquistas ou a maior conquista empreendendo no turismo e como o modelo de franquia Home Office Prime contribui para o sucesso de vocês. Dessa dupla que virou quarteto, né? Eu sempre falo, né, para o pessoal, assim, que o meu maior sonho era que nós nos tornássemos referência no turismo, né, isso desde lá no início eu falava, gente, a gente ainda vai ser reconhecido como referência, porque a gente ama o que faz, a gente gosta muito do que faz, a gente quer sempre melhorar, né, e a gente trabalha com sonhos, né, então a gente já teve muitas conquistas em tão pouco tempo, né, a gente, quando era só eu e a Morgana também, a gente ficava, meu Deus, isso está acontecendo com a gente, porque a gente não tinha essa visão, muito assim, de futuro, né, de crescimento, a gente queria, só que a gente não sabia que ia ser possível tão cedo, né, então a gente foi top de vendas na Black, da Orinter, a gente foi top seller, né, na Orinter também, entre os 10 agentes do Rio Grande do Sul, né, nós estávamos lá recebendo premiações em São Paulo, nós estamos sempre ali no ranking de vendas ali também da Clube Turismo, né, aqui da Matriz, temos clientes internacionais, temos clientes que nos indicam de um para o outro, assim, isso é muito gratificante, né, as pessoas que confiam no nosso trabalho, que hoje a gente enxerga, as pessoas não compravam por uma marca lá atrás, né? Elas compravam pela pessoa, né? Pelo trabalho que tu te dedicava, que tu fazia, e às vezes a gente acha que não é visto, mas somos vistos, né? São os pequenos detalhes. Hoje em dia a gente, graças a Deus, tem tempo para se organizar, para fazer uma viagem com a família também, que era algo difícil. Hoje em dia a nossa equipe, a gente se organiza para a gente viajar, né, se organiza para dividir o tempo também de trabalho, o tempo com a família, porque, querendo ou não, a culpa sempre vem, ou é porque tu trabalha demais, ou é porque tu tá passando tempo demais fora do trabalho, né, mas a gente tem que fazer sempre esse equilíbrio, não é porque nós também estamos home office que a gente trabalha menos, muito pelo contrário, nós trabalhamos até mais, né, do que muitas vezes numa loja, porque como a gente administra o nosso tempo, né, mas o retorno é muito gratificante, porque a gente está sempre sendo premiado, sendo reconhecido por algo, né, pelo nosso trabalho, né, as empresas de televisão também já nos chamaram aqui para fazer entrevista na nossa cidade, a gente fica muito feliz, né, podcasts nós já participamos, então, isso é muito, cada pequeno, eu sempre falo, né, comento assim com eles que, às vezes, parece pouco, isso, né? É muito pouco. É só um podcast, é só um programa de TV, é só uma premiação, mas para a gente isso é tão. Porque há 13 anos a gente não tinha esse reconhecimento, e desde que a gente entrou na Clube, a gente é visto, a gente é reconhecido, e todo mundo quer o crescimento de todo mundo, e isso é demais para a gente tem muita gratidão mesmo à franquia por nos proporcionar esse crescimento a cada ano. Mas parabéns para vocês, Dani e Morgana, Tassi e Natália também, porque tudo é reflexo e é resultado, né, da entrega, do esforço, da dedicação, do compromisso. E tudo isso que você citou, Dani, não é pouco. Isso é muito. E representa muito. E parabéns novamente a vocês por isso. Obrigada. Morgana, tem algo a acrescentar? Não, a sócia, ela falou tudo, porque realmente é sobre isso daí, né? É sobre ser referência, né? E tu achar que tu não está sendo visto, não está sendo lembrado, né? E as pessoas te indicarem sem tu nem ter um ponto físico, né? Tu não tá ali, ninguém tá passando, tá te vendo, mas nas redes sociais a gente tá ali, tá postando, e as pessoas, o melhor ainda, como a Tassi falou, né, por indicação, as pessoas vêm por indicação, porque teve um belo atendimento, né, então isso já é uma conquista, né, a conquista também de hoje estar em casa, né, no Home Office Prime, para mim também é uma conquista,
Porque lá atrás, eu tinha recém comprado a minha casa, eu era turista, né? Eu mal ficava em casa. Então, hoje também isso, para mim, é uma bênção que o Senhor me deu também, né? De estar aproveitando a minha casa, hoje, junto também do meu esposo. Então, tô mais próximo dele, né? Então, isso daí tudo é uma conquista para mim, né? É como tu falou, né, Ana? É de pouquinho em pouquinho, mas que se tornam muito lá na frente, né? E como a Dani falou ali, hoje a gente pode botar na balança o tempo que vai trabalhar, o tempo que vai descansar, né, Natália? Não precisa esperar em um ano para tirar 30 dias de férias, tu pode viver durante o ano todo, né? Então, isso daí tudo é uma conquista. O empreendedorismo, ele nos trouxe isso também. Estamos nos encaminhando, né, para outro tópico, né, sobre o futuro do empreendedorismo feminino do turismo. E eu queria que vocês compartilhassem, vocês enquanto franqueadas, empreendedoras, mulheres, consultoras de viagens muito bem consolidadas em seus mercados, Xangri-Lá, Campo Grande e João Pessoa, aqui na Paraíba, que dicas, que recomendações, né, vocês dariam para outras mulheres que nesse momento enfrentam os medos, né, citado por Natália e Morgana lá no passado? Que recomendações e que conselhos vocês dariam para outras mulheres que hoje planejam e estudam, né, a possibilidade de empreender no turismo? Dá o passo que Deus dá o chão. Essa é a frase mais certa, porque o medo sempre vai ter, em qualquer modalidade, em qualquer negócio, em qualquer empresa que tu venha a ter, só que dá o passo que Deus dá o chão, porque tudo que tu faz com amor e dedicação flui naturalmente, e os clientes vão vir sempre, né, e tu vai entregando o teu melhor, tu nunca vai ficar desamparado, né? Bota sempre o trabalho, né? A dignidade, tudo certo ali e tudo flui. Natália. É exatamente isso. Eu falo que muito, quando a gente tem planejamento, sempre tem que ter aquela página em branco ali, que aquela página em branco é Deus que vai terminar de escrever ali como vai ser feito. Então, assim, sempre é constância e persistência. Cuidado muito com quem você escuta, que talvez essa pessoa que às vezes fala, não é melhor esperar mais um pouco, talvez seja essa pessoa que deixou passar por uma oportunidade de empreender lá atrás, né, e está tentando ali, de alguma forma, te desencorajar. Então, é isso, sabe? É constância e a persistência ali que vai dar certo. Obrigada, Natália. E Tassi? Então, há 13 anos atrás, eu não foquei na dificuldade, que seria turismo, você nunca mexeu com isso. Então, eu não me sentei em cima do medo. Há 13 anos atrás, eu disse, não, eu sou capaz. Né? Então, eu creio que quando você entende que dificuldades virão, né? O medo sempre vai estar lá. Quando você entende que, por mais que você busque fazer o seu melhor, pode acontecer situações que você não vai conseguir dar o seu melhor, né? A gente se cobra, né? Eu creio que por ser mulher, né? Por ser mãe, por ser esposa, a gente se cobra muito também de dar o nosso melhor. E assim, o que é que eu faço diariamente? Nas minhas orações, eu peço para ser bênção para todas as pessoas. E isso Deus tem me permitido. De eu olhar para cada um dos meus clientes e eles dizer, tá, a viagem foi ótima, muito obrigado, e vir as outras indicações. Então, isso me fortalece cada vez mais para mostrar que eu estou no caminho certo. Né? Mesmo nas dificuldades que eu tive quando eu iniciei há 13 anos atrás, e aí eu volto a dizer, há 13 anos atrás o home office não era tão bem visto como hoje, digamos assim, né? As minhas dificuldades há 13 anos atrás foram dificuldades de me mostrar que eu era agente de turismo. Eu era uma franquia, né? E que o que você precisasse, desde um chip de viagem, a uma passagem de ônibus, a um aéreo, ao que fosse, eu tinha, né? Independente de eu estar em casa ou ser loja, ou, enfim. Então, o meu encorajamento para todas as mulheres, enfim, é que sigam firmes. As dificuldades virão, mas nós somos fortes, a gente consegue, nós conseguimos, né? E sempre vamos conseguir, não
não pela força do nosso braço também, né? Eu sempre digo isso, que eu não consigo nada pela força do meu próprio braço, nem pela minha própria vontade, mas porque Deus, ele passa diante de mim. E aí isso é uma coisa muito nítida na minha vida e em todos que estão ao meu redor. Então, sigamos firmes, a gente consegue. Principalmente se a gente tem uma franquia consolidada, uma franquia que nos dá suporte, né? Como a gente tem, no caso do meu caso, assim, eu creio que as minhas, e já saiu da boca de todas vocês, né, meninas? Natália, Morgana e Dani, o suporte que a Clube dá, né? Há 13 anos atrás, quando eu conheci a Clube, e ainda estava naquela história, né, conhecer contrato e ver como é que funcionava, eu cheguei a conversar com uma pessoa amiga. Eu disse, estou pensando aí em voltar para o mercado de trabalho, fazer o que? Não, turismo, estou vendo aí uma franquia, e aí eu estou vendo a possibilidade de eu me tornar franqueada na modalidade home office. Menina, aí eu fui falando, né, como é que era o sistema, tu disse, poxa, tu vai dar dinheiro ao povo, tu tem capacidade, e aí ele já apostava em mim nisso, essa pessoa amiga. Tu tem capacidade, tu compra na internet, revende, bota lá tua comissão e revende. Eu disse, não, eu não quero isso. Eu quero ter um suporte por trás de mim, eu quero ter algo por trás de mim que me dê segurança e suporte. Isso aí eu consegui na Clube e, enfim, é isso. Sigamos em frente. Nós somos guerreiras, né? Como foi no começo, nós somos guerreiras. Nós não nos dobramos diante das dificuldades, né? Que nós consigamos aí continuar com a Clube como nossa parceira. Tassi, Natália, Dani e Morgana, vocês são a prova que empreender não é unicamente decisão. A decisão de abrir a própria empresa, a decisão de enfrentar todos os medos e as barreiras, né, que estão na nossa frente, mas empreender é ação. É a gente agir, né, em direção ao que a gente acredita, a gente agir enfrentando, né, de peito aberto e com muita coragem os desafios que aparecem à nossa frente. E é isso, né, que faz com que a cada novo dia, a cada novo mês, vocês possam olhar para a operação, né, de vocês e ver as evoluções e o crescimento que vocês estão conquistando à frente. Atuar em franquia, através de um modelo de franquia, é atuar em parceria, né, com a franqueadora, usando todos os recursos, todos os serviços, todo o suporte prestado pelo franqueador, todas as ações executadas pela franqueadora, mas a franqueadora precisa de franqueados de sucesso, verdadeiramente empreendedores, que estejam na ponta, agindo, né, e fazendo o negócio acontecer. E é isso que vocês fazem diariamente, né, em suas praças, em seus mercados, conquistando cada novo cliente, fidelizando, né, cada cliente impactado e atendido por vocês. É motivo de orgulho, né, para mim, enquanto CEO da REG, enquanto franqueadora, ter mulheres como vocês atuando, representando, sendo essa representação, né, feminina dentro da nossa rede, inspirando e motivando várias outras mulheres. Parabéns pela ousadia, parabéns pela coragem, parabéns pela determinação, parabéns por colocar o amor, né, na atuação, no trabalho de vocês, parabéns pelo uso dessa característica feminina, né, da empatia, da gente se colocar ao lado do nosso cliente, entender, sentir ele e agir em muitos momentos colocando o nosso lado do coração também ali, lado a lado das nossas decisões. Vocês são motivo de orgulho, né, para a gente, e eu desejo que vocês possam voar cada vez mais alto e mostrar, né, para o mercado, para as pessoas, o quanto a gente pode, quanto somos capazes de ocuparmos os espaços que nós verdadeiramente queremos estar. Parabéns para vocês e muito obrigada pela troca de hoje. Amém. Obrigada, Ana, pela oportunidade. Foi muito legal. Obrigada, Natália. Obrigada, Tassi, Morgana e Dani. Obrigada a nós. Obrigada a nós. É uma honra estar aqui. Então, só para encerrar, gente, hashtag somos todos clube, tá? Só isso.